Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Em nome do Santuário, uma saudação a todos os peregrinos, de modo particular ao grupo proveniente das Ilhas Maurícias. A Santa Missa tem como intenção principal uma súplica ao Senhor, em comunhão com o Santo Padre, pelo dom da paz para todo o mundo. Para dignamente tomarmos parte nos santos mistérios, peçamos perdão pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Senhor
Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que na abundância do vosso amor acumulais de bens os que vos imploram, muito além dos seus méritos e desejos. Pela vossa misericórdia, libertai a nossa consciência de toda a inquietação e dai-nos o que nem sequer ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da profecia de Abacacute. Até quando, Senhor, chamarei por vós e não me ouvis? Até quando clamarei contra a violência e não me enviais a salvação? Porque me deixais ver a iniquidade e contemplar a injustiça. Diante de mim está a opressão, a violência, levantam-se contendas e reina a discórdia. O Senhor respondeu-me: põe por escrito esta visão e grava em tábuas com toda a clareza, de modo que possam ler facilmente. Embora esta visão só se realize na devida altura, ela há de cumprir-se com certeza e não faltará. Se parece demorar, deves esperá-la, porque ela há de vir e não tardará. Vede como sucumbe aquele que não tem alma reta, mas o justo viverá na sua fidelidade. Palavra do Senhor.
Prostremo-nos em terra, adoremos o Senhor que nos criou, pois Ele é o nosso Deus e nós o seu povo, as ovelhas do seu rebanho. Hoje se escutar dessa voz do Senhor, não fechais os vossos corações, não fechais os vossos corações. Quem dera ouvisseis hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, onde vossos pais me tentaram e provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Hoje se escutar dessa voz do Senhor, não fechais os vossos corações, não fechais os vossos corações. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Caríssimos, exorto-te que reanimes o dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de caridade e moderação. Não te envergonhes de dar testemunho de Nosso Senhor. Não te envergonhes de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho. Confiando no poder de Deus, toma como norma as sãs palavras que me ouviste, segundo a fé e a caridade que temos em Jesus Cristo. Guarda a boa doutrina que nos foi confiada, com o auxílio do Espírito Santo que habita em nós. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia,
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: arranca-te daí e vai plantar-te no mar, e ela obedecer-vos-ia. Quem de vós, tendo um servo a lavrar ou a guardar gado, lhe dirá quando ele volta do campo: vem depressa sentar-te à mesa? Não lhe dirá antes: prepara-me o jantar e cinge-te para me servires, até que eu tenha comido e bebido. Depois comerás e beberás tu? Terá de agradecer ao servo por lhe ter feito o que mandou? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos foi ordenado, dizei: somos inúteis servos, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A fé move montanhas. Os textos da Sagrada Escritura, que agora escutamos, de modo especial o Evangelho, talvez tenham trazido à nossa memória esta conhecida expressão popular: a fé move montanhas. E como mensagem essencial de tudo o que ouvimos da Palavra de Deus, possivelmente recordamos o quanto devemos viver apoiados na fé e, para tal, como os apóstolos, o quanto precisamos de pedir ao Senhor que aumente a nossa fé. Estaremos com certeza muito corretos se assim pensarmos. Todavia, com a palavra que hoje nos dirige, e muito mais com a oferta de si próprio sobre o altar, no sacramento do seu corpo e sangue, que receberemos na Sagrada Comunhão, o Senhor Jesus mostra-nos que realmente apenas podemos começar a compreender e viver tudo o que está em causa quando percebermos que, por fé, o Senhor está a falar-nos de amor. Do seu amor, do amor a Ele, ao limite do amor que é Ele mesmo. No fundo, Jesus, Nosso Senhor, está a mostrar-nos a articulação entre 3 passos: fé, confiança, amor. A fé é a capacidade de viver numa inabalável confiança em Deus. Confiança profundamente enraizada e nutrida no amor fiel, indestrutível e eterno de Deus. Tudo isto é puro dom seu. Dom autenticado pelo crivo da cruz e por cada missa celebrada. Dom gratuito e cheio de amor. Gratuito, porque nada poderíamos fazer para o merecer. Cheio de amor, porque o único propósito de Deus é a nossa salvação.
Caríssimos irmãos e irmãs, sem dúvida, podemos crer que a fé move montanhas, sabendo, enquanto católicos, que a fé é a força do amor de Deus em nós, força que Ele mesmo nos dá, de forma máxima na Sagrada Comunhão, para nos permitir amá-lo sobre todas as coisas, sempre confiar nele e viver cada vez mais para ele. Cada um segundo o seu estado de vida, consagrado, casado, jovem, à procura de saber qual é a vontade de Deus. Viver para Deus, aprender a ser dele, a encontrar nele a alegria sem fim. Esta é a razão de ser da nossa vida. Da mesma maneira, concluímos que as primeiras montanhas que pela fé cada um é chamado a mover são as que estão dentro de si, o que em nós ocupa o lugar de Deus e tolda, impede que a sua luz nos alcance. Devemos concluir, portanto, que a conversão é todo um trabalho de amor, que a santidade é o constante procurar voltar-se para Deus, o Deus da cruz, o Deus da Eucaristia. Em resumo, ser santo é sempre tentar, não obstante os limites e falhas, com toda a alma e paixão, servir e amar aquele que nos ama e cujo amor vale incomparavelmente mais que todas as coisas, vale mais que a própria vida. Uma canção estrangeira afirma que amar de verdade significa mudar pelo outro. Que só quando alguém muda o que está errado, o que não é bom, o que faz mal, pela pessoa que ama, comprova de facto quanto a ama. Que a disposição e o empenho em mudar, em ultrapassar o que aprisiona, em descentralizar-se do eu próprio, é o sinal inequívoco do amor. Estas afirmações serão uma boa chave de leitura e compreensão da resposta de Jesus. Se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a esta amoreira, arranca-te daí e vai plantar-te no mar, e ela obedecer-vos-ia. Jesus está a garantir aos seus apóstolos e hoje a nós que a lógica, a força, o motor da fé é o amor a Ele. E que a capacidade de vivermos assim é-nos dada por Ele, que antes de mais, pela oração e pela missa, pela Sagrada Comunhão, põe no nosso coração o amor da sua Páscoa, aquele amor com o qual venceu o pecado e a morte e que é, portanto, a vida da nossa fé. E também somente com esta mesma chave de leitura se torna claro o significado da segunda parte do Evangelho, quando o Senhor fala sobre o trato entre o patrão e o servo. Jesus quer dizer-nos que a nossa ligação para com Ele não pode ser uma ligação de negócio, comercial. Atesta-nos que quer que a nossa comunhão com Ele seja uma profundíssima e inquebrantável amizade. Por isso declara noutro lugar: já não vos chamo servos, mas amigos. Neste mesmo sentido, o Santo Padre dava início à sua catequese desta semana, na passada quarta-feira. Assim referiu: o centro da nossa fé e o coração da nossa esperança
estão bem enraizados na ressurreição de Cristo. A ressurreição de Jesus é o testemunho maravilhoso do modo como o amor é capaz de se levantar após uma grande derrota para continuar o seu caminho irrefriável. E o Santo Padre prosseguia: quando nos levantamos após um trauma causado por outros, muitas vezes a primeira reação é a raiva, o desejo de levar alguém a pagar pelo que sofremos. O ressuscitado não reage desta maneira. Saindo da mansão dos mortos, Jesus não se desforra de modo algum. Não volta com gestos de poder, mas manifesta com mansidão a alegria de um amor maior do que qualquer ferida e mais forte do que toda a traição. Fim de citação. Temos o privilégio de nos encontrarmos diante da imagem de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Ela, a Imaculada Mãe de Deus e auxílio dos cristãos. Os santos pastorinhos e todos os santos intercedam por nós, para que o Senhor aumente a nossa fé e, pela sua graça, toda a nossa vida seja uma resposta de amor ao seu amor primeiro. Amor que continua e generosamente, para a glória do Pai do céu e para a nossa salvação, é oferecido no seu sacrifício eucarístico, no qual, hoje e sempre, nos quer sustentar. Porque Deus, pelo fogo ardente do seu coração sagrado, é o primeiro a mover montanhas para te salvar e conceder-te tomares parte, já aqui, no seu amor eterno, e um dia, no festim da sua eternidade, na glória do céu. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Irmãos e irmãs, com o ardor da fé que o Senhor nos deu e que é capaz de fazer milagres, vamos pedir-lhe pela Igreja e pelo mundo, cantando humildemente. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Abençoai, Senhor, o vosso povo.
pela Santa Igreja Santa de Deus, para que anuncie a fé que leva à salvação e revela aos homens os mistérios do reino, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Por aqueles que receberam o Espírito Santo e o dom de Deus que foi dado aos apóstolos para que deem bom testemunho de Jesus, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento, pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos justos que clamam ao Senhor contra toda a violência e opressão, para que a sua voz seja escutada, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos homens e mulheres do mundo inteiro, que não são respeitados na sua dignidade, para que encontrem quem defenda os seus direitos, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos estudantes que iniciaram ou vão iniciar o novo ano, para que em cada professor tenham um mestre e nos pais os seus maiores amigos, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos membros da nossa Assembleia de Oração, para que sirvam a Deus com alegria, em casa, no trabalho e em toda a parte, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que enviastes o vosso Filho Jesus Cristo como servidor ao meio dos homens, dai-nos o seu Espírito e aumentai a nossa fé para sermos fiéis no vosso serviço. Por Cristo, nosso Senhor.
Aceitai, Senhor, o sacrifício que vós mesmo nos mandastes oferecer, e por estes sagrados mistérios que celebramos, confirmai em nós a obra da redenção. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo seu mistério pascal, Ele realizou a obra admirável de nos chamar do pecado e da morte à glória de geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo resgatado, a fim de que, libertos do poder das trevas para a claridade da vossa luz, anunciemos por toda a parte as vossas maravilhas. Por isso, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão. Dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos
para remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Santa Jacinta e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Agnus
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dê uma só palavra e eu serei salvo.
caminhamos para a cidade do Deus vivo, a nova e eterna Jerusalém. Senhor, aumentai a nossa fé, aumentai a nossa Oremos. Deus Todo-Poderoso, que neste sacramento saciais a nossa fome e a nossa sede, fazei que ao comungarmos o corpo e o sangue do vosso Filho, nos transformemos naquele que recebemos. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Rezamos a consagração a Nossa Senhora. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Pátio. Bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal. És a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai, mestre do anúncio da boa nova do Filho,
sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos, neste vale de alegrias e dores, as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor, no teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. A bênção dos objetos. Passo agora a bênção dos objetos religiosos. I will bless now the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ahora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinto Amarte, assisti benignamente os vossos servos e fazei que levante consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Irmãos e irmãs, vamos agora preparar-nos para a adoração ao Santíssimo e para a procissão. Vamos fazer como fizeram os santos pastorinhos e a irmã Lúcia e o anjo que de rosto por terra adoraram o Senhor. Este é um momento que merece todo o nosso respeito, toda a nossa devoção e todo o nosso silêncio. Preparemo-nos convenientemente para estarmos diante de Jesus, vivo, presente realmente no meio de nós, Ele que prometeu estar conosco até ao fim dos tempos. Preparemo-nos, rezemos, adoremos o Senhor, entreguemos-lhe o nosso coração. Rezemos todos juntos, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração,
e do coração imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Irmãos e irmãs, vamos agora em procissão, vamos acompanhar o Senhor que caminha conosco, façamos 2 filas e sejamos atentos às indicações que vão ser dadas para que a procissão decorra com solenidade e beleza, como Nosso Senhor merece. E enquanto caminhamos, cantamos cheios de alegria.
Digamos todos: Pão vivo descido do céu, nós te adoramos. Jesus Cristo, luz do mundo, nós te adoramos. Bom pastor da humanidade, nós te adoramos. Continuamos a caminhar na companhia de Jesus, como dizia São Francisco Marto. Rezamos em silêncio, porque o silêncio também é oração. E no silêncio do nosso coração, pedimos ao Senhor Jesus pela paz, unidos ao Santo Padre, que nos pede que rezemos pela paz, todos os dias, de forma especial neste mês de outubro. O Senhor é o Príncipe da Paz. Ele quer que a paz chegue a todos os cantos da terra. Por isso lhe pedimos, por isso intercedemos, por isso pedimos à Santa Mãe que interceda conosco a Jesus pela paz. E a Jesus, Príncipe da Paz e Nosso Senhor, cantemos.
Digamos todos: Jesus, fonte da misericórdia, nós te adoramos. Jesus, bondade infinita, nós te adoramos. Jesus, amor ardente, nós te adoramos. Continuamos a caminhar e oferecemos a Jesus o silêncio do nosso coração, o silêncio que fazemos em reverência à presença do Senhor, que está no meio de nós. Nós queremos adorar Jesus, porque Ele é o único Salvador. Nós queremos pedir-lhe que aumente a nossa fé. Nós queremos pedir-lhe que ouça as nossas intenções. E por isso, com fé, com confiança e esperança, cantamos. Digamos todos: Jesus, tu és o caminho que conduz ao Pai. Jesus, tu és a verdade que ilumina os povos. Jesus, tu és a vida que renova o mundo. Caminhamos com o Senhor, oferecendo o nosso silêncio nesta tarde, em amor, em veneração, em reconhecimento agradecido pela sua presença no meio de nós. Ao Senhor Jesus que caminha conosco, louvamos de todo o coração, Ele que quis nascer da Virgem Santa Maria, Ele que quis estar conosco para sempre, Ele que enviou a sua mãe a este lugar, para que ela nos diga o que Ele nos quer dizer e para que possamos ouvir da sua voz, fazei tudo o que Ele disser. Por intercessão da Mãe, louvemos o seu divino Filho, cantando.
Digamos todos: Filho da Virgem Maria, ouvi-nos. Filho da Virgem Maria, tende piedade de nós. Filho da Virgem Maria, abençoai-nos. Irmãos e irmãs, ouvimos o Senhor Jesus que nos diz: aquele que quer ser meu discípulo, carrega a sua cruz. Peçamos nesta tarde por todos os que estão desanimados com a cruz da sua vida, para que se unam ao Senhor. Por aqueles que têm uma cruz muito pesada, para que se unam ao Senhor. Pelos doentes, pelos que estão longe das suas casas. Entreguemos todas estas intenções ao Senhor Jesus. E vamos pôr-nos todos de pé, voltamo-nos para a procissão, todos os que estão no recinto, vamos pôr-nos todos de pé, voltados para a capelinha, para cantarmos e louvarmos o Santíssimo Sacramento, nosso Senhor Jesus Cristo, a quem cantamos com alegria.
Elevemos a nossa oração a Jesus Cristo, que antes de se entregar pela humanidade, celebrou com os discípulos a ceia pascal. Iluminados pela fé, cantemos. Pelas igrejas de todo o mundo, para que sejam congregadas na unidade da mesma fé, em torno da Santíssima Eucaristia, oremos. Pelos povos de toda a terra, para que se empenhem na construção de sociedades justas e na procura sincera da paz, oremos. Pelos pobres, pelos doentes e aflitos, para que sintam o amor de Deus e o conforto dos irmãos, oremos. Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, para que a presença do Senhor na Eucaristia nos dê a esperança de o contemplar na eternidade, oremos. De joelhos ou noutra posição conveniente, preparemos, irmãos, para a bênção do Senhor. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém.
Aclamemos a uma só voz. Bendito seja Deus, bendito o seu santo nome, bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito o nome de Jesus, bendito o seu sacratíssimo coração, bendito o seu preciosíssimo sangue, bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito o Espírito Santo Paráclito, bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita a sua Santa Imaculada Conceição, bendita a sua gloriosa Assunção, bendito o nome de Maria Virgem e Mãe, bendito São José, seu castíssimo esposo, bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Uma santa tarde para todos vós, irmãos e irmãs, que também desejamos a todos os que rezaram conosco através da internet. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.